Seja bem-vindo a mais um aulão do Cabeça. Vou fazer uma videoaula rapidinha aí sobre pré-história. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a história está dividida em períodos. Quando nós falamos de pré-história, não necessariamente a gente está falando de pré-história do planeta. A gente está falando de um período da história da humanidade. Pré-história vai do surgimento da humanidade até o desenvolvimento da escrita, início da agricultura. E nesse período aí, nós falamos que ele também tem uma divisão. Temos aí o período paleolítico, ou período da pedra lascada, e o neolítico, que é chamado também de período da pedra polida. Primeira coisa que a gente destaca aí nessa parte da história do homem. No período paleolítico, esse homem ele é coletor. Ele vive aí de caça e coleta. Existe meio que uma divisão social dentro dessas tarefas, onde o homem ele fica responsável pela caça e a mulher fica responsável pela coleta. Nesse período o homem ainda é nômade, e aí você talvez não lembre mais o que é nômade. Nômade é aquele que não tem moradia fixa. Esse homem ele vive se mudando de uma região para outra em busca de alimento, em busca de água, um local com abrigo melhor. A gente destaca aí que nesse período o homem ainda não tem tecnologias tão avançadas como nós temos hoje. Nós falamos também nesse período do surgimento dos primeiros homens. Nós começamos lá no Australopithecus, que é um dos ancestrais mais antigos do homem, mais de 2 milhões de anos atrás, e vamos aí até chegar no chamado Homo sapiens, que somos nós, a espécie mais evoluída. Uma das grandes características desse período é o controle do homem sobre o fogo. Até então o homem se alimentava com a carne crua, com os alimentos ainda crus, e ele vai usar o fogo que existe na natureza. Aí você fala, fogo na natureza? Um raio que caiu numa árvore, uma pedra que rolou e gerou uma faísca. O fogo ele existe na natureza em situações adversas aí, mas o homem vai aprender a produzir o fogo. E a partir do momento que o homem aprende a produzir esse fogo, a vida dele vai mudar. A gente fala aí que provavelmente tenha sido aí o Homo habilis para frente, já que vai ter esse conhecimento. O Homo habilis já usava fogo, mas vai ser o Homo sapiens que vai aprender a fabricar o fogo, a produzir o fogo. No período neolítico, a gente já tem aí esse homem produtor. A gente já vê o homem começando a desenvolver algum tipo de agricultura. Reza a lenda, não é 100% confirmado, que como as mulheres eram responsáveis pela coleta, elas acabaram entendendo como funciona o processo da agricultura. Da semente, do fruto cair no chão e tempos depois esse fruto germinar e gerar esse processo em larga escala, que é o que nós chamamos aí de agricultura. Também falamos de uma criação de animais. Quando o homem era caçador, ele tinha essa escassez de alimento aí que era gerado tanto pela caça, quanto pelo tamanho dos grupos. O homem nômade, ele não vivia em grupos grandes, ele vivia em grupos pequenos por conta das dificuldades que era para arrumar alimento para tanta gente. Você pensa tanta gente, 10, 15 pessoas já é um grupo grande para você arrumar alimento. A partir do momento que ele passa a plantar e criar animais, esse é um dos primeiros problemas que ele soluciona, porque ele passa a ter uma reserva de alimento cada vez maior. Se planta uma quantidade, se colhe uma quantidade muito maior. E no caso dos animais, a gente vê uma série de benefícios, tanto a questão da carne, o couro desses animais, o adubo que vai ser gerado aí pelas fezes dos animais. No caso de animais maiores, animais de tração, que também vão estar sendo utilizados. Então a gente tem todo um desenvolvimento na sociedade que começa a crescer, começa aí a produzir. E como o homem fez essa transição aí, a partir do momento que ele aprende a plantar, a gente vê que vai sobrar mais tempo. Esse homem agora vai poder desenvolver outras atividades, seja da produção de cerâmica, seja na produção de ferramentas. Se falava lá no Homo habilis de ferramentas de pau, pedras, ossos, aqui a gente já tem ferramentas mais elaboradas. A gente vai ter também a chamada idade dos metais, e nesse período o homem já começa a usar ferramentas mais elaboradas, A gente ainda fala de um metal muito simples, que é o cobre, e aí a gente vai ter outros metais que vão sendo introduzidos aí, ao longo da história da humanidade para melhorar essas ferramentas. Mas ferramentas de metais já traziam
uma vantagem muito maior para o homem, tanto na caçada quanto na produção de ferramentas. Temos também ainda nesse período da idade dos metais a ampliação dos excedentes. O excedente agrícola é aquilo que sobra. Uma tribo precisa de 10 sacos de milho para sobreviver, ela tem 12. Esses 2 que sobram poderiam ser trocados com outras tribos. Aqui a gente já fala de grupos humanos um pouco maiores, né? Começando a viver de forma sedentária, sempre buscando um local mais adequado, com comida, com água, mas sem esquecer desses princípios aí da agricultura e, né, da pecuária. A gente fala também de conflitos entre esses povos por disputas de terras. A humanidade, desde que ela existe, a gente vê que existe uma necessidade de buscar terras cada vez melhores, seja para agricultura, seja questão, né, de sobrevivência mesmo, um local com a estrutura geográfica melhor. E a gente fala de um surgimento de um comércio. Ainda não é um comércio com moedas, não é um comércio civilizado como nós temos hoje, mas o princípio do escambo aí, uma troca, né, desses excedentes agrícolas. Sim, a gente erra também quando fala. Temos também nesse período um surgimento de uma civilização. A gente já fala aí que esses grupos humanos eles já começam a se estruturar. A gente fala do homem mais velho como sendo o chefe da família, da civilização, e ele começa a formar aí pequenos grupos que vão se tornar grupos cada vez maiores e vão chegar, como a gente conhece, o conceito de cidades. Cidades não tão grandes quanto nós temos hoje, obviamente, mas com a estrutura social, já com a divisão maior do trabalho, pessoas cada vez mais com profissões delimitadas, um ferreiro, uma pessoa responsável por fazer calçados, e cada um vai ter uma função mais ou menos atribuída dentro dessa sociedade. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui já foi. Basicamente, né, esse período da pré-história, ele vai ser um período de desenvolvimento da humanidade. O homem vai desenvolver a escrita durante esse período. Por isso, pré-história, não se tem história antes da escrita, mas se tem uma oralidade. A história do homem ela vai ser passada adiante. Os registros que nós temos desse período são baseados também em pinturas rupestres. É bom vocês darem uma lida a respeito disso. Temos grandes arqueólogos aí que fizeram descobertas que mudaram a história da humanidade. Se você acredita em criacionismo, talvez você esteja assistindo o vídeo errado. E é isso aí. Até o próximo vídeo.